Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de programação em PLSQL. Eu quero agora que vocês abram um capítulo número 15, manipulando Large Objects. Vamos entender o que são esses Large Objects, muito utilizados hoje aí em banco de dados, ok? Hoje em dia, cada vez mais os sistemas estão ficando mais sofisticados, utilizando diversos recursos de desenvolvimento no banco de dados. Porém, com esse crescimento progressivo das aplicações, os volumes de dados estão cada vez maiores e os bancos precisam de manipulações diárias para cuidar desse crescimento. Assim sendo, o Oracle Database disponibiliza desde a versão 8i uma ótima solução para armazenamento de informação, ajudando o desenvolvedor e o DBA chamando Large Objects. São nada mais do que campos de tabelas que têm um alto crescimento de dados, ok? As Large Objects, ou apelidando carinhosamente de LOBs, são tipos de dados que podem se armazenar até 4 GB de informação binária, 01010101, como imagens, sons, vídeos, arquivos PDF, etc., ou caracteres single byte ou multi-byte em uma ou mais colunas de uma única linha de uma tabela, quer dizer, de uma única linha de uma tabela você pode estar armazenando até 4 GB de dados, uma única linha de uma tabela, ok? O motivo que leva a pouca utilização dos LOBs é devido a aplicações de mercado utilizarem as colunas long para tipos de dados alfanuméricos, ou long rows para tipos de dados binários, pela alta capacidade de armazenamento também, que pode chegar até 2 GB, porém long e long row não são LOBs, ok? Vou falar a diferença deles aí. Isso faz com que os DBAs, Oracles, engenheiros de software, desenvolvedores de diversas empresas percam alguns cabelos à noite quando temos que falar sobre performance, armazenamento, manutenção e compatibilidade das aplicações de ambiente. Mas o que exige tão diferente LOBs e long? Bom, para entendermos a diferença existente entre elas, devemos analisar as características de cada tipo de dados, entender o funcionamento e saber a particularidade de cada um para tirarmos algumas conclusões. O primeiro a entrar no nosso ringue virtual aqui será o tipo long e long row. Long são do tipo de alfanuméricos com tamanho variável. Seu comprimento máximo pode chegar até 2 GB. Então, uma linha de uma tabela pode ter até no máximo 2 GB colocando o campo long, tá ok? Long row são do tipo os binários 01010101 com tamanho variável. Seu comprimento é igual ao long, 2 GB, podendo chegar até 2 GB, mas ao declarar uma variável long row, a especificação do seu tamanho na declaração é obrigatória. Então, se você está usando agora para blocos PLSQL no declare, você tem que especificar o tamanho dessa coluna long row, ok? Características. As principais características de colunas long e long row levam seu currículo que são: tem como restrição a utilização de uma coluna por tabela, quer dizer, não pode ter 2 colunas long por tabela. Caso tente colocar mais um, o Oracle não permitirá a criação da tabela, gerando um erro. Tamanho máximo é de 2 GB. Não permite armazenamento fora do banco de dados, quer dizer, no long e long row é lá dentro. Não suporta tipo de objetos, collections. Os comandos select retornam o dado armazenado. A vantagem de se usar o campo long para em vez de um campo glob é que o retorno, né, vai ser o que está digitado. Já no campo glob, ele vai só informar o glob ou glob lá. E você vai ter que trabalhar a nível de uma camada de aplicação para te mostrar essas outras informações. O acesso a dados da coluna é feito de forma sequencial. Deste modo, a performance de consulta pode ficar mais pesada usando o long row. Não pode ser replicado. Não dá para utilizar a replicação de dados em cima de campo long. Não participa de transações com commit e rollback. Ok? Funções SQL cláusulas como where, ou group by, ou connect by não funcionam com essas colunas. O PLSQL não interpreta o conteúdo de colunas long row. Não dá para trabalhar com colunas long row em blocos PLSQL.
Agora que sabemos como as longs trabalham, devemos fazer uma análise de completo das nossos lobbies, ok? Os nossos lobbies podem ser divididos em 4 tipos de dados, conforme abaixo. Blob são tipos dos dados binários. Clob são do tipos alfanuméricos, podendo armazenar caracteres compatíveis como o char7 do banco de dados, ok? Nclob são tipos de dados alfanuméricos, podendo armazenar caracteres compatíveis com o natural char7 de banco de dados. Quer dizer, se eu declarar um lob com N, ele pode receber toda a formatação de letras diferentes de outros países, de outros locais, ok? Bfile são os tipos de dados binários armazenados fora do banco de dados em arquivos de tempo operacional, como HTML, imagem também, ok? Características nos nossos campos lobs. As lobs podem armazenar até 4 GB de dados, isso inclui todos os tipos de lobs citados acima. Podemos trabalhar com 2 modos de operação, interna, lógica, ou externa, física. Né? Pode armazenar internamente a informação ou externamente. Permite replicação de dados, exceto para os campos Bfile que trabalham com a parte física. Né? No Bfile você aponta um arquivo de sistema operacional. Então, se você fizer dump do seu banco, você vai ter que fazer o dump do diretório que está esses arquivos. Suporta a tipos de objetos, collections, cursores e demais coisas. O sistema de acesso aos dados para os lobs é de forma randômica. Isso permite um ganho de performance nas consultas. Isso daqui eu faço o teste no meu curso de tuning de PLSQL, ok? A habilitação de transações commit e rollback, exceto para Bfile, quer dizer, eu posso criar uma seção só para esses campos que vai funcionar commit e rollback nesses campos. Já do tipo long, dificilmente você vai conseguir trabalhar em seções paralelas com commit e rollback. Comando select retorna locatoras de lobs e não dados armazenados. Então, se você der um comando select, o retorno vai ser um campo lob. Não vai ser os dados armazenados em si. Você vai ter que trabalhar a nível de aplicação ou fazer um bloco PLSQL que eu vou mostrar mais abaixo para estar mostrando essas informações. Podemos trabalhar com mais de uma coluna lob nas tabelas, ampliando o armazenamento da tabela, diferente da coluna long que é uma só. Existem pacotes específicos para colunas lobs no banco de dados, que eu vou mostrar alguns pacotes, o dbms underline lob, o tlfile também, alguns pacotes para você poder trabalhar com essas colunas. Existem views específicas de dicionário de dados para inserção de lobs dentro de bancos de dados, ok? Funções SQL podem ser utilizadas, porém com algumas restrições dependendo do tipo lob, ok? Como group, connect by, algumas funções SQL não podem utilizar campos lobs. Existem ainda muitos recursos específicos das lobs que devemos comentar e explicar. Assim que for fazer algumas comparações e opinar, vocês avisam de um DBA da parte de manutenção e desenvolvedor do desenvolvimento com esses tipos de recursos. Tá, okay? Tem muita coisa aí para falar. Qual a diferença de um campo blob para um tipo clob no Oracle, pessoal? O tipo blob, Binary Legend Object, é um tipo de dados Oracle que pode conter até 4 GB por linha de dados binários. Blobs são úteis para armazenar informação digital, exemplo, imagens, áudio e vídeo. Um clob é um tipo de dados Oracle que pode conter até 4 GB de dados. Clobs são úteis para armazenar texto. Tipos de dados clob e blob e clob são criados através da utilização do create table, alter table, da mesma forma que são criados outros tipos de dados, ok? Agora, pessoal, vamos para alguns exemplos de utilização desses campos. Primeiro eu quero que vocês executem esse script aqui para criar um diretório no Oracle chamado mg, apontar para um c2.temp. Eu quero que vocês criem esse diretório aí no Windows de vocês, ok? E dar um grant read or write nesse diretório, tá, ok? Vamos executar aqui. Ele vai falar que já existe. Acho que eu já fiz isso. Já está sendo usado. E o segundo executem também. Estou dando
leitura e escrita no diretório mg, que é esse daqui, para o usuário HR, se nós formos usar alguma coisa do usuário HR. Tá ok? Bom, para garantir aqui, eu só vou dar um drop table hr.t underline clob, que é o primeiro que nós vamos estar utilizando aqui. Vou dar um drop nessa tabela. Beleza. Então, primeiro tipo de dados que eu vou estar mostrando para vocês são os clobs. Ok? Vou criar a tabela create table hr.clob id number e um valor que vai ser do tipo clob. É dessa maneira que eu declaro o tipo clob. Vamos executar. Criado. Eu vou inserir um valor agora nesse clob. Olha só. Insert normal, o texto enorme. Uma linha inserida. Vou comentar os dados. Ok? Agora eu vou fazer de duas maneiras aqui. Então, vou acrescentar esse código. Vocês acrescentam, já vai estar com o código aí pronto para vocês. Olha só a diferença de quando eu dou um select no campo clob. Me veio meu texto enorme. Se eu quiser agora trabalhar alguma coisa nesse texto aqui, trazer só uma parte dele, existe o package dbms underline lob, pessoal. Existe N funções para essa packages. Tá ok? Se vocês procurarem nas referências org, existe N funcionalidades para o pacote dbms underline lob. Não vou falar todas aqui, vou mostrar apenas algumas, mas existe essa possibilidade de N funções nas packages dbms underline lob. Aqui eu só vou utilizar uma para fazer um substring no valor de 4 a 8. Executei, Ctrl Enter, e trouxe da posição 4 a 8. Tá ok? Então tá aí a funcionalidade desse campo clob. Armazena dados, textos grandes, tá ok? E do tipo clob. Vamos agora para o que é mais focado no campo blob, tá ok? Eu já tenho a estrutura de diretório formada, né? Já criei a estrutura de diretório para os nossos campos blobs. Create director, mgstamp, quer ver se vai falar que já existe. Ok. Vai falar que já tem essa permissão. Beleza. Deixa eu dar um drop. Ah, tô no lugar errado aqui, desculpa. É a mesma estrutura lá, tá acima, já criei em cima, não precisa repetir. Então agora vamos, por exemplo, ao nosso campo blob. Então, create table number, id number, valor blob. Tá ok? Posso ter uma diretiva de segurança aqui se especificar para armazenar em outra table space, que eu vou mostrar mais abaixo. Vamos criar, primeiro eu vou apagar essa tabela, que eu acho que eu já devo ter ela criada. Vou apagar ela e vou criar ela agora. Olha como eu declaro um valor do tipo blob. Ok? Simples, o insert, o create table. O insert, eu vou colocar o que agora? Um empty blob. Vou inserir um valor vazio nela primeiramente. Inserir um valor vazio, vou dar um commit. Agora olha a diferença quando eu dou um select utilizando campos blobs. Ele não me traz o valor aqui. Claro, está vazio e mesmo que tivesse uma imagem, vídeo ou alguma outra coisa, um objeto, ele iria trazer no seu select dessa maneira aqui. Tá certo? Agora eu quero demonstrar para vocês eu realmente inserindo nessa coluna aqui um campo do tipo image, ó. Tá ok? Estou criando um bloco PLSQL, vocês já viram minhas videoaulas anteriores, que agora eu vou estar inserindo realmente uma imagem. Esse primeiro insert meu foi vazio. Vou colocar número 2 aqui. Então vou dar um server output on. Vou declarar uma variável do tipo blob e uma variável do tipo bfile. Ok? Vou explicar o que é o bfile mais abaixo. Vou dar um insert into na minha tabela, meu ID, o meu valor, meus valores. 2, a linha 2 agora. Só que eu vou dar, o meu empty blob vai retornar o valor que vier na minha variável vblob. Ok? Criei uma variável bfile que vai me trazer o que está dentro daquele meu diretório que eu criei aqui em cima. Existe uma imagem Oracle lá, .jpeg. Ok?
Estou com uma imagem Oracle dentro desse diretório. Aí uso o pacote dbms log.open para abrir o meu diretório e abrir ele somente leitura. Uso o meu pacote dbms log para load from file, vou colocar o arquivo lá dentro. Opa. E vou fechar meu arquivo. Vamos lá. Agora vocês estão vendo um exemplo real de inserção de uma imagem dentro de um campo blob no Oracle. Tá ok? Bloco anônimo concluído com sucesso. Quer dizer, inseri na minha tabela, linha 2, uma coluna blob. Vocês viram que o primeiro eu inseri vazio, o valor veio blob. O segundo eu inseri um objeto, mesmo assim vem blob. Tá certo? Para que eu possa, pessoal, ver os valores aqui dentro. Em cláusula select, você não vai conseguir ver esses valores, tá ok? Você vai trabalhar essa leitura com componentes a nível da sua aplicação. Se você desenvolve com C#, Visual Studio, Delphi ou alguma Forms ou alguma ferramenta, vai ter um componente que você vai arrastar para a tela, vai informar o blob ali e ele vai mostrar automaticamente o blob. Tá ok? Aqui é nível de select, o máximo que nós conseguimos fazer, mas eu encontrei um bug, tá tentando ver por aqui, ó. Dei 2 cliques, tá ok? Veio informações, exibir, ó. Ele falou que já achou o tamanho do meu, que não é vazio, o tamanho da minha imagem, tá ok? E aqui é não sei, eu quero que vocês testem de vocês aí, porque marcando imagem aqui você vê a imagem que é, tá certo? Não sei porque algum bugzinho do meu SQL Developer mesmo, ou do próprio SQL Developer, isso eu não sei. E você consegue estar vendo a imagem, ok? Ó, essa aqui veio nulo, o tamanho é 0. Tá certo? Olha só. Não está deixando, realmente é um bug. Se quiser ver pelo SQL Developer é assim, a nível de select não vai ter como ver, ok? Ou você vai ter que trabalhar a nível de aplicação, trazer um componente, colocar, linkar e fazer tudo certinho para mostrar. Tá ok? Então tá aí o exemplo de inserção de um campo blob. Para delete ou para update é a mesma estrutura. Tá certo? Vamos falar um pouquinho agora dos tipos de dados bfile. Deixa eu dar um drop nessa tabela. Vou dar um create table tbfile, mesma coisa, o valor, só que do tipo bfile. Tá ok? Então vamos inserir isso daqui. Criar essa tabela. Eu vou dar um insert agora no meu tipo bfile os valores. Vou passar essa função bfilename, que vai pegar o diretório que eu criei ali em cima, que é o meu ctemp, e eu vou colocar qual é a imagem que eu vou estar gravando desse tipo de dados, nesse campo. Então está gravando o diretório e o nome da imagem. Vamos dar insert commit, comitado e inserir os dados. Vou dar um select agora para a gente ver como é o resultado. Olha lá, é do tipo bfile. Ele não vai te mostrar aqui o caminho ou nada, ou a imagem, não vai mostrar nada. Imagens vocês vão ter que trabalhar a nível de aplicação para estar mostrando. Tá ok? Agora aqui no meu bfile, ó, legal, esse script que eu montei, ele mostra para você dbms _log, package para vocês estudarem todos os recursos, o tamanho que ocupa esse campo aqui, ó, dá para você fazer 9.157 bytes, tá ok? Aquela imagem Oracle. Vamos ver o tamanho dela aqui no Windows. Dá 8, pronto, acrescentou alguma coisa do Oracle, 9.157 bytes, ó, isso mesmo, ó. Tá a prova aqui da tabela que eu estou armazenando, ó. E aqui, pessoal, um outro que eu preparei para vocês,
declaro uma variável bfile, declaro uma variável que vai receber o diretório, declaro uma variável que vai receber o arquivo, dou um select valor into do meu vbfile from da minha tabela que eu estou criando, onde o meu ID é igual a 1. Estou usando meu pacote dbms _log, vocês têm que estudar esse pacote. File get name, eu quero do meu arquivo mostrar o diretório do meu arquivo. E dou um output line para mostrar isso daí. Vamos ver? Dessa maneira aqui, ó, eu consigo trazer, o nome do arquivo é oracle.png, está dentro do diretório img, que é um diretório referência de dentro do Oracle. Aí você vai ter que consultar no Oracle diretório para saber qual é o caminho do sistema operacional que existe esse arquivo. Tá ok? Então, ó, o meu ID igual a 1 da minha tabela. Tá certo? Vamos para mais um tipo de dados que é o long, pessoal. Eu quis demonstrar esse long aqui. Drop table hr.t_long. Apagar essa tabela. Do tipo long, create table hrt long id number docker do tipo long. Dessa maneira eu crio ela. Lembrando que long é só um por tabela. Insert into valores, o valor 1 e o texto muito longo. Vamos inserir já e dar um commit. E vou dar um select asterisco só para a gente ver o resultado como ele mostra colunas do tipo long e ele vai mostrar o seu texto. Tá ok? E você trabalha o formato da maneira como você queira. Como eu falei acima, na hora das criações de campos, existe o Security Lob File. O que é isso daqui implementado somente para o Oracle 11G? Se eu quiser criar uma tabela tblob, se eu quisesse ter criado aquela tabela acima tblob e ter colocado a cláusula valor blob, ok? Até aqui que nós criamos. Aí eu coloco lob valor armazenado as security file e ter jogado ela para uma table space diferente, eu poderia. Ok? Ainda existe dentro dessas especificações o deduplicate, que eu vou falar um pouco, mas não é para prova, complex write, medium ou no complex. Okay? Talvez você quer fazer um esquema de compressão desses arquivos, ou um alto, ou médio, ou não compressado. Ok? O método basic file, que é colocado aqui, é o único disponível na versão 10G. Então, quem tem o Oracle 10G não tem essas opções aqui do Security File. Ok? O que é o Security File? O Security File é uma infraestrutura de armazenamento totalmente nova que foi projetada para propiciar melhor desempenho e segurança, além de reduzir o uso de disco de seus recursos avançados de compressão. O desempenho de leitura e escrita também é mais alto porque ele oferece uma nova camada de rede cliente-servidor, permitindo a transferência de dados mais veloz. Então, quando você usa esse Security File para campos lobs, os lobs, você ganha performance. Ok? No Oracle 11G, quando criamos uma coluna do tipo lob, por padrão, o mesmo será criado no formato antigo Basic File. Se quisermos que o padrão dessa Security File alterado, devemos alterar o valor do parâmetro dbSecurity File para always ou force, ou estar acrescentando isso aqui no campo. Ok? Devemos alterar esse valor. Seu valor default é permitted. Vale a pena salientar que esse parâmetro pode ser alterado tanto ao nível de sistema quanto ao nível de sessão. Quer dizer, você pode estar alterando esse parâmetro só para a sessão de um usuário ou ir lá e falar, ó, para todo mundo agora o armazenamento é dessa maneira. Ok? Para vermos um exemplo disso, eu não vou fazer um exemplo, vai ficar muito extenso a videoaula. Mas dentro da pastinha imagens do CD de vocês aí, tem uma imagem chamada Security File. Eu quero que vocês abram ela. Isso aí eu peguei na internet, né? Eu vi uns blogs de uns pessoal fazendo o teste. E aqui o armazenamento usando um campo blob, aqui é o tamanho 1 mega. Tá certo? Armazenamento no campo usando o blob do modelo base, que olha o tamanho que deu. Blob Security Medium,
Olha só, o básico com o Security Medium. Olha o tanto que reduziu o tamanho usando o Security Medium. E usei a opção Compress Deduplication. Olha, diminuiu mais ainda. Blob Security Write, quer dizer, não teve muita diferença quando eu usei o Security Write. Glob Basic, um campo glob agora, do tipo básico. Olha o tanto de bytes que armazenou em banco. Vamos pensar que é para uma imagem todo esse teste. Agora, o glob com Security File Medium, Compression Medium, olha só como reduziu. E um glob de Security com Write, também não caiu muita coisa não. Mas só para vocês saberem que esse recurso Security Files é do Oracle 11G, do 10G não tem ele usa o Basic File. Tá ok? Então, pessoal, somente uma diretiva maior aí. Estudar o pacote DBMS underline log. Vocês têm que estudar esse pacote que tem N funcionalidades. E também eu tenho um capítulo também falando dos nossos UTL. Deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo aqui de UTL. Se eu não coloquei, eu vou estar falando em algum capítulo mais à frente. Acho que eu vou estar falando, eu não usei UTL aqui não. Não usei. Se eu usei, tá algum código aqui, eu não estou vendo, pessoal. Mas tá aí os exemplos dos campos. Não existe nada mágico em select, o campo blob que vai aparecer numa instrução select. Você vai ter que usar algum componente ou alguma coisa para estar aparecendo, tá ok? Então, pessoal, abraços aí, bons estudos.